Oi, gente. Eu me chamo Delane Marques, eu sou terapeuta Theta Healing e eu vim conversar hoje com você sobre um tema que eu não sei se você tem parado e se observado. O tema é: quais são as histórias que eu tenho contado para mim mesma e que eu tenho entendido e percebido como verdade. Já aconteceu com você? Eu não sei, de repente você entrar num lugar e achar que as pessoas olharam pra você de cara feia, de que você não foi aceito naquele lugar, que aquelas pessoas não gostam de você. E aí você sai de lá pra baixo, sai lá magoada e às vezes termina sendo grosseira com a próxima pessoa que você encontra e tal. Eu tô simulando aqui uma situação para que de repente você já possa ter passado, ter vivido por uma situação dessa, ou então você no seu ambiente de trabalho acha que o chefe implica com você sempre, mas o meu chefe implica comigo mesmo, e você repete sempre isso, conta sempre a mesma história e tal. E aí eu comecei a prestar atenção sobre as histórias que nós contamos para nós mesmos, até porque eu já contei e conto muitas histórias sobre mim mesma, para mim mesma. Só que antes eu não tinha noção que isso era uma história, um enredo que eu criava mentalmente, porque nós não temos essa noção. Dentro do processo de jornada da consciência, é que a gente vai entendendo que a gente aprendeu, de acordo com o ambiente em que a gente vive, a responder a certos estímulos. E aí a gente aprendeu, isso é certo, isso é errado, isso aqui tá correto, isso aqui é assim, isso não é assim, isso é assado. E a gente vai formulando e colocando tudo dentro de uma história, tudo dentro de uma caixa. Aquilo que aparentemente é diferente, a gente já tende a rejeitar, dizer que não tá certo, que tá errado. E por que eu resolvi fazer esse vídeo? Hoje em dia tá muito na moda esse negócio de reality, né? E eu tava observando como são os comportamentos dentro desses ambientes em que as pessoas estão confinadas. Por quê? Porque, na verdade, esses ambientes de reality, eles são ambientes em que nós podemos observar como tudo acontece de uma forma de observador mesmo. Só que a gente não tem o hábito de fazer isso com a nossa própria vida. Então, o que vai acontecendo dentro de um reality, pra gente é muito fácil. A gente olha assim e diz assim, olha, fulano disse isso, que estão falando isso, ninguém nem falou isso dela, e por que estão pensando isso? Por que ela fica imaginando isso? É muito fácil, é muito cômodo pra gente, quando tá de fora, assistindo o que tá acontecendo dentro, a gente dizer, isso aconteceu, isso não aconteceu. Mas quando esse processo ele é todo mental e ele está ancorado sobre as coisas que a gente aprendeu, é complicado da gente perceber, porque elas são as nossas verdades. Então, quando elas são as nossas verdades, é difícil a gente se afastar e observar qual é o ângulo diferente. Tipo, eu dei o exemplo do seu trabalho. Mas meu chefe implica mesmo. Será que seu chefe implica é com você? Ou ele é uma pessoa implicante, né? Porque são dois aspectos diferentes da mesma coisa. Aí disse, não, mas é porque ele implica comigo. Será que eu conseguiria olhar para ele de uma forma diferente? Parar e analisar quais são as qualidades que ele tem, fora esse aspecto da implicância. Ele é um bom gestor, ele é inteligente, ele tem sacadas diferenciadas, ele é uma pessoa comprometida, e começar a validar ele por esses outros aspectos. Porque em cada coisa que a gente olha, existem vários ângulos. O problema é que a gente não está habituada a sair do nosso lugar e nos colocar como se fosse dentro de um reality. Imagina que essa experiência do reality é uma coisa tão forte, é uma coisa tão potente, que, por exemplo, dentro dos reality, às vezes tem o quê? Um psicólogo. Por quê? Porque às vezes a pressão, ela é tão forte dentro daquele ambiente, onde você tá sem saber como que funcionam os outros jogadores, você não consegue avaliar de uma forma clara, você às vezes se sente muito julgada, muito percebida, às vezes você pode criar e amplificar situações a nível mental de uma forma tão forte, de uma forma tão grande, que você já não sabe mais o que é real e do que é imaginário. E daí, quando a gente entra nesse ambiente de
despertar da consciência, a gente vai tomando consciência de que nós somos apenas a versão do agora e que nós podemos contar a mesma história de formas diferentes. Às vezes a pessoa está se sentindo julgada, às vezes a pessoa está se sentindo que todos os olhares estão para ela. E às vezes o próprio ambiente traz essa informação. Observe se você estiver num quarto e nesse quarto tiver um objeto inanimado que se mova como se direcionando para você. Existem fotos de olhares. O que é que isso está mandando? Qual o comando que está mandando para a tua mente, para o teu cérebro? Ela está dizendo que você está sendo observado, você está sendo observado. Você está num ambiente que você já entra toda hora e diz assim, você está sendo vigiada 24 horas. Você já pensou como que tua mente, sabendo que você está sendo vigiada, que você está sendo controlada, pode reagir? Qual o impacto que isso pode ter sobre a sua mente? Você já parou para analisar isso? E você já parou para observar que na sua vida real você se sente observada a cada momento, principalmente naqueles lugares que não são confortáveis para você, como por exemplo, dentro desse trabalho onde você se sente julgado por esse chefe, que toda hora é como se os olhares estivessem sobre você? E é assim, gente, que a mente da gente funciona. É assim que a mente da gente funciona. A gente potencializa algumas coisas, desconsiderando outros prismas da realidade, outros planos de realidade que subexistem juntos. Porque o que acontece? O que acontece é que, às vezes, aquela situação em que você acha que está sendo julgada, que está todo mundo olhando para você, as pessoas estão se julgando também. As pessoas estão na mesma situação, sem saber o que fazer, estão perdidas, estão como fazer. Às vezes um olhar que você acha, fulano, na hora que eu passo, olha com a cara ruim. Às vezes na mente da pessoa, ela não está nem pensando em você. Foi apenas uma coincidência, mas a leitura que você fez daquela expressão, daquele olhar, daquela face foi, a pessoa está me julgando. E se eu olhasse isso de uma forma diferente? Quais são as formas mais elevadas de eu olhar para essa situação que me atrapalha tanto hoje? Porque às vezes o que acontece é que a pressão é tão grande que a gente pensa em apertar o botão e desistir. A gente pensa. Por quê? Porque a gente coloca aquela leitura que a gente está fazendo com tanta verdade, que a gente submerge dentro dessa verdade. A gente submerge. É como se a gente instalasse tantos gatilhos dentro da gente mesmo. Quantas verdades você tem contado para você que poderiam ser totalmente modificadas? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que você tem contado um enredo para você e que você pode e deve contar um enredo diferente, um enredo elevado, um enredo transformador? Por exemplo, uma pessoa que está dentro de um evento desse, né, participando de um programa como esse, e ela se sente extremamente pressionada, e ela se sente extremamente julgada, e ela se sente extremamente sufocada, e ela se sente extremamente, ela já não sabe mais como vai fazer, ela se sente no nível de estar acuada tão grande, que é uma prisão interna tão grande, que ela termina desistindo. Não dou conta, vou desistir, não vou prosseguir, ou não faz as melhores escolhas, não toma as melhores decisões. A gente costuma, quando observador, olhar de fora e ficar julgando. Algumas pessoas até riem, né, do comportamento, mas não entende como a mente naquele momento chegou num lugar de desconforto tão grande que a única coisa que a mente está dizendo é: você merece fazer diferente. Então, assim, quando a gente se propõe a uma jornada de expansão da consciência, que é o que a gente faz aqui no canal, que é o que a gente faz aqui nos atendimentos, a gente procura olhar e entender qual é o seu momento de dor que você diz: aqui chega, que eu não aguento mais, aqui é desesperador, aqui é muita dor, aqui é a hora de eu apertar o botão porque chegou o meu limite. E fazer desse momento um momento mágico e transformador. Porque, assim, gente,
quando a gente chega em certos níveis de pressão, em certos níveis de dor, é na verdade o momento da nossa virada. Se a gente tiver o acompanhamento certo, se a gente tiver a condução correta, a gente pode perceber o quão mais elevado nós somos. O quão essa história que nós vemos contando sobre nós mesmos é pequena. O quanto o fim da linha não é fim da linha, é apenas um começo de uma nova história, que ela pode ser muito potente, desde que você se ancore nas energias certas, no direcionamento certo, desde que você perceba que existe um ambiente infinito dentro de você, que você, do jeito que você está contando essa história com tanta verdade, que para você é tudo tão real, que você vê olhos falando com você, pessoas olhando com a cara feia se a pessoa tem nem olhado, que aquilo tudo é tão real para você. Qual é a nova realidade que você vai contar? Quais são as coisas que realmente estão aqui dentro, que estão te incomodando, que estão te fazendo contar essa história e que você pode contar essa história totalmente diferente para você, né? Então, assim, não importa como tá o teu meio fora, não importa. Eu sempre digo isso. Por que eu digo isso? Porque eu consegui fazer uma coisa na minha saúde, que foi a cura da minha doença, que olhar para o externo era insuportável, era quase jogar a toalha e dizer, não, na próxima crise eu não volto mais não. A vontade que dava era essa. E se eu fosse olhar para a quantidade de exames que eu tinha, para o diagnóstico que eu tinha, para o médico que disse, não tem mais jeito, vai morrer, não tem mais jeito, espere que você pode ter a próxima crise e não voltar. Se eu fosse ouvir para tudo isso e eu fosse construir a partir disso a minha verdade, eu não estaria aqui hoje dando o meu depoimento para você, falando sobre como tem sido a minha jornada de expansão da consciência. Claro, eu consegui olhar para as coisas diferentes, porque eu já estudava isso há muito tempo, porque eu procurei profissionais espetaculares, porque eu sabia que eu podia contar uma história diferente para mim. Há muito tempo eu já estudava isso e eu sabia qual é a história nova que eu quero contar. Mas quando eu cheguei no fundo do poço com o diagnóstico que eu ia morrer, eu entendi, não, tem um monte de coisa que eu quero contar diferente, tem um monte de coisa que eu quero fazer diferente, e eu comecei a focar como é que eu quero contar, como é que eu quero contar. Como essa nova pessoa, como essa pessoa que vai viver, como essa pessoa, o que essa pessoa quer experienciar, o que essa pessoa quer contar, como essa que vai ser essa história que ela vai contar. Eu disse, gente, eu tô contando uma história e eu quero contar uma totalmente diferente. E aí eu me permiti, que é o convite que eu faço a você hoje. Imagine a vida extraordinária que você quer ter hoje, independente do diagnóstico que você tem. Se o seu diagnóstico é de um relacionamento horrível, abusivo, ou se o seu diagnóstico é de uma conta, de um débito enorme com uma conta corrente negativa, se o seu diagnóstico é eu não tenho saúde, eu não quero saber qual é o seu diagnóstico, eu não quero saber qual é a história que você tem contado até hoje. Eu quero que você se imagine como o espectador, aquele que não está dentro do reality, aquele que está fora. E comece a olhar para você, olhar quais são os aspectos da sua história, quais são os aspectos dessa história que está soando ruim para você e que você quer contar de uma forma diferente. É isso que eu convido você hoje. Se olha como espectador da tua vida, sem julgamento, sem o peso de que eu sou coitadinha, ou tudo dá errado para mim. Não, eu sei que a tua vida, se você está aqui hoje assistindo esse vídeo, ela não tem sido fácil. Eu sei, imagine que quem recebe um diagnóstico vai morrer, a vida não tá fácil, meu bem. Mas mesmo assim é possível você olhar de fora a sua situação e dizer o que é que eu quero de melhor e de diferente. Se eu fosse narrar essa história, se eu tivesse a oportunidade de ser a apresentadora desse evento que está acontecendo aqui dentro desse reality, que é a minha vida, como que eu ia fazer a edição desse vídeo? E como que eu ia chamar a atenção dessa edição de uma forma que tudo que eu assistisse eu gostasse, eu vibrasse, eu quisesse mais e eu quisesse diferente. Por mais que para você, mentalmente, seja impossível. Porque quando você olha e o médico diz, não tem mais o que fazer, acabou, você vai morrer, preparou família, tal e tal. Mentalmente, você diz, não tenho mais o que eu fazer, game over.
eu só tinha uma chance, me colocar como observadora e dizer, mas como era que eu queria assistir esse filme? Não, o filme da minha vida eu queria assistir assim, eu quero assim, eu quero viver ainda isso, eu quero fazer aquilo. O que é que eu gosto mesmo? Ah, isso aqui eu pensava que eu gostava, eu não gosto não, eu gosto é disso. Eu achava que eu gostava porque eu convivia com fulano e aprendi que era assim, mas não, eu quero aprender assim, eu quero viver assado. Como é essa história que eu quero contar? Qual é a edição? Como é que vai ser o figurino dessa nova personagem, dessa nova heroína que vai ser eu agora? Eu vou querer ser uma heroína? Não, não sei, heroína sofre muito, porque tem que lutar muito. Eu fiz todas essas perguntas pra mim, né? E aí eu disse, não, eu não quero ser heroína não. Ah, então eu quero ser uma guerreira. Não, eu não quero luta. O que é que eu quero de fato? Eu quero paz, eu quero bem-estar. Como é que essa heroína se comunica? Como é que essa heroína se veste? Igualzinho quando um ator vai preparar assim, um personagem, ele não prepara um figurino, ele não prepara como que ela fala, com o impostamento de voz, como é o novo comportamento, ele não tem que se despir do que ele de fato é enquanto pessoa e entrar dentro do personagem. Pois foi bem assim que eu fiz. Foi bem assim que eu fiz. Eu entrei de uma forma dentro desse personagem. Às vezes era muito difícil, principalmente quando estava tendo crise, quando estava tremendo muito, quando que a glicose estava muito baixa, que eu desmaiava e tudo era muito difícil. Mas aí eu começava a observar as sensações que estavam à minha volta. Tipo, teve um tempo que eu não sabia nem mais qual era a sensação de vida. Aí eu começava a observar várias crianças. E a coisa que eu mais gostava de ver era o sorriso banguelo de uma criança. Porque eu achava aquilo ali tão cheio de vida, tão cheio de pureza, tão cheio de inocência. E eu imaginava como é que aquela criança estava sentindo. Aí é isso que eu quero imaginar. O meu novo personagem, ele sente esse poder, essa sensação de vida. E aí eu comecei a dar corpo a esse personagem. Eu saí daquela posição de quem está aqui dentro do reality, que está sob pressão. Eu sabia que tinha pressão, eu sabia que eu estava no nível de apertar o botão, mas eu escolhi sair, entrar no lugar de observador, um observador não como esse que está aí, que fica julgando, que fica apontando, que fica dizendo quem está certo, quem está errado dentro do jogo, não. Mas um observador que queria ter uma vida transformada, uma vida totalmente diferente, uma vida potente, uma vida mágica. E aí eu comecei a dar formato a esse personagem e criar as edições daquilo que eu gostaria de viver e criar o meu próprio reality e fazer com que a minha vida fosse uma vida diferente, uma vida cheia de saúde. Eu já tenho um ano e meio mais ou menos da minha cura e eu tô cada vez melhor e eu tenho materializado coisas incríveis. Antes eu trabalhava muito para ter as coisas que eu tinha, eu me esforçava muito, era muito exaustivo e tal, e eu criei uma personagem que ela se conecta de uma forma com a abundância, que entende a abundância do universo, que o universo me nutre, que o universo me supre. E é engraçado como as coisas que eu vou fazendo, os trabalhos que eu vou executando, eles hoje são bem mais leves e me dão tanto quanto o resultado, quanto aqueles que eu tinha antes, que eu passava 8 horas trabalhando e que eu me estressava, e que era uma luta, e que parecia que se eu não me esforçasse mais, que se eu não trabalhasse mais, e eu não ia conseguir. Não, as coisas acontecem, às vezes eu ganho até mais, pode acreditar, já fiz a conta. Tem uma vez que eu ganho muito mais, e eu me divirto infinitamente mais, e eu trabalho exponencialmente muito menos, eu não sei nem dizer quanto. E observo o tanto de coisas, o tanto de lugares diferentes que eu já conheci, que eu já visitei, depois desse processo, porque foi uma das coisas que eu mentalizei muito, como que eu vou morrer e eu ainda não fui em tal lugar, eu ainda não vi isso, ainda não vi aquilo. E impressionante, do ano passado pra cá, que foi quando a minha cura começou eu comecei a ter os melhores, né, comecei a ter as melhores respostas e fui me sentindo cada vez melhor. Ano passado eu consegui ir em 7 lugares diferentes, gente. Então, como que num ano eu vou em 7 lugares, na vida toda eu passava, às vezes, viajava 2 vezes no ano, no máximo, né? Então, quando a gente começa a contar uma história diferente e começa a olhar que esse momento
de desespero é a nossa chavezinha da virada, basta a gente estar com o auxílio certo. Por isso que eu faço o que eu faço hoje, por isso que eu faço os atendimentos de Theta Healing, porque eu vejo mudanças transformadoras, assim como eu vi na minha, eu quero ser esse agente de transformação no mundo. Então, se você tá aí me assistindo, se essas palavras fizeram sentido para você, e se você deseja ter um atendimento individual comigo, o meu contato fica aqui embaixo, no WhatsApp, aqui embaixo. E você pode marcar uma sessão comigo, ou você pode procurar um outro tipo de terapia, uma outra forma. O importante é você se oportunizar e saber que quando uma coisa aparece ruim, quando a vida dá muito limão pra gente, não é pra gente fazer cara de azedo, não. É porque ela tá te dando infinitas sementes de oportunidade para você fazer assim uma limonada bem gelada, aquela limonada suíça, aquela limonada bem gelada que você se refresca, que você diz, ai que delícia, ai que coisa refrescante, ai como isso me fez bem. É para isso. Então fica o convite para você. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o teu like. Se você sentir no coração, compartilha esse vídeo. Vamos fazer com que essa mensagem espalhe o mundo todo e traga esperança cada vez mais a mais pessoas. Gratidão por você ter ficado comigo até aqui.